Mais de 20 anos depois da aprovação da reforma psiquiátrica no Brasil, o governo federal voltou a defender o fortalecimento dos hospitais psiquiátricos. A discussão sobre o fim dos manicômios no Brasil se estendeu por quase 30 anos. Começou em 1973, quando a Organização Mundial da Saúde recomendou a adoção de práticas mais humanizadas. E só terminou em 2001, depois que o Congresso Nacional aprovou uma lei para assegurar tratamento digno com respeito aos direitos humanos. Os manicômios iriam aos poucos fechar as portas e os pacientes poderiam ser atendidos em unidades de saúde perto de casa, fora de hospitais, internações só em último caso e temporárias. As pessoas eram internadas nos hospitais, eles ficavam o resto da vida, ou grande parte de sua vida lá dentro, e frequentemente em condições miseráveis. A gente tem o Holocausto brasileiro sobre Barbacena, que é uma vergonha ter uma instituição dessas. O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, ficou conhecido como a Cidade dos Loucos. Entre as décadas de 1960 e 1980, 60 mil pessoas morreram de frio, de fome, dos choques elétricos que recebiam, de doenças. 21 anos após a reforma psiquiátrica no Brasil, a administração federal voltou a defender o fortalecimento dos hospitais psiquiátricos. Desde o mês passado, o governo Bolsonaro passou a conceder novos incentivos financeiros para ampliar o atendimento nessas unidades. Liberou dinheiro até para instituições com histórico de tortura e maus tratos. O edital do Ministério da Cidadania selecionou 19 hospitais psiquiátricos. Cada um deve receber R$300 mil para o tratamento de dependentes químicos. O sanatório Maringá, no Paraná, por exemplo, é alvo de 12 ações do Ministério Público. Os promotores investigam mortes suspeitas e o isolamento de pacientes permanentemente. Mesmo assim, em abril, o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro, entregou um certificado de referência à unidade. O sanatório Maringá foi totalmente interditado devido ao risco sanitário e iminente. Os pacientes precisam ser transferidos até o fim do mês. O Ministério também selecionou o Instituto Bairral em Itapira, no interior de São Paulo. Durante as vistorias, pacientes relataram que há uma ala do castigo para punir comportamento inadequado. Pulseiras para a contenção de pacientes foram encontradas. Ainda em São Paulo, o Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, em Catanduva, também vai receber recursos. Esta mulher denunciou à polícia que o filho foi agredido e sufocado durante uma crise e relatou o que ele disse. Ele levou um tapa na cara para ele calar a boca. Ele me jogou na cama, tampou meu rosto com o travesseiro, ajoelhou na minha barriga e depois, me levando para o quartinho de intercorrência, alguma coisa assim, ele falou que se ia precisar amarrar toda a cara dele. Os Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde pediram o cancelamento do edital por violar a Política Nacional de Saúde Mental e desrespeitar as redes de atenção comunitárias. De acordo com o edital do Ministério da Cidadania, nos últimos governos, a gestão da saúde mental foi conduzida com miopia e com políticas públicas equivocadas e ideologicamente orientadas. Em vídeos na internet, o secretário Quirino Cordeiro fala sobre o pensamento do governo em relação à lei antimanicomial de 2001. A luta antimanicomial no Brasil causou caos na assistência para pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química no Brasil. A luta antimanicomial, vereador, é o que tem de mais atrasado, mofado, extemporâneo. A luta antimanicomial não é baseada em ciência e vinha causando grande mal para a nossa sociedade. No tratamento de dependentes químicos, as medidas mais coercitivas, baseadas em
internações involuntárias, internações compulsórias, a gente só vê nos países muito atrasados, ou os países de ideologia comunista. Então você vê isso na China, em alguns países islâmicos, ou seja, o Brasil caminha rumo a algo que está contra o progresso da ciência. Você não pode estabelecer uma política pública em cima de ideologia partidária, isso é absurdo. O secretário Quirino Cordeiro entrou no governo federal na gestão de Michel Temer. Por 3 anos foi o responsável pela política de saúde mental no Ministério da Saúde e pelas primeiras alterações contrárias à reforma psiquiátrica. No início do governo Bolsonaro, ainda no Ministério da Saúde, Quirino assinou a nota técnica que passou a guiar a atual gestão. A diretriz é qualificar os hospitais psiquiátricos para que recebam novos pacientes e não fechem as portas. O hospital psiquiátrico tem o seu papel sim dentro dessa rede, só que não é para a maioria dos casos e não pode ser fomentado como principal linha de atuação, de forma nenhuma. Enquanto o governo federal dá mais dinheiro para os hospitais psiquiátricos, as unidades públicas de apoio aos pacientes estão com as verbas congeladas desde 2016. E há um apagão de dados da saúde mental. As estatísticas oficiais do Ministério da Saúde estão desatualizadas há 7 anos. E o programa do governo federal que fiscaliza os hospitais psiquiátricos está paralisado desde 2014. É um jeito de fazer fluir recurso para o hospital psiquiátrico fora do Ministério da Saúde. O SUS tem os seus mecanismos, o seu modo de funcionar, uma coletividade que pensa saúde pública e saúde coletiva. E isso está sendo feito fora do Ministério da Saúde. O Ministério da Cidadania afirmou em nota que o fechamento dos hospitais psiquiátricos nas últimas 3 décadas impediu o tratamento adequado de pacientes graves com transtornos mentais e também dependentes químicos. Afirmou ainda que o edital está em andamento e que só serão celebrados convênios com unidades que apresentarem documentação regular. O Ministério da Saúde diz que a internação em hospitais psiquiátricos exerce uma função de retaguarda para os demais serviços da rede. O Ministério informou também que continua investindo no fortalecimento dos serviços de atenção psicossocial no SUS e que desde 2019 já destinou mais de 221 milhões de reais para o custeio anual de novos serviços. O Hospital de Maringá afirmou que sempre procurou cumprir a legislação e as diretrizes das autoridades, assegurando um tratamento multidisciplinar de qualidade. Diz que foi surpreendido com a interdição do local, uma vez que já havia esclarecido as irregularidades apontadas anteriormente e, por fim, informou que vai esclarecer de novo as divergências apontadas. Prefeitura de Maringá diz que enviou ao Ministério Público um plano de transferência dos pacientes. O Hospital Mahatma Gandhi negou a denúncia feita pela mãe do paciente e afirmou que ele recebeu tratamento terapêutico e medicamentoso. O Instituto Bairral negou o uso de medidas punitivas nos pacientes, diz que os protocolos clínicos são revisados constantemente.